Enquanto Putin luta para expandir seu território na disputa com o Ocidente, a China silenciosamente avançou para uma região que a Rússia acreditava ser sua. Ao contrário de uma invasão, Xi não usou tanques ou batalhas. Ele escolheu paciência, dinheiro e negociações, redesenhando o mapa sem disparar um único tiro. A Ásia Central, outrora joia da coroa de Moscou, agora vibra com estradas, gasodutos e uma autoridade decisiva construída pelos chineses. Você consegue imaginar? Muitos antigos aliados soviéticos ajudaram essa transformação, mas a Rússia, que sempre achou que tinha um espaço na mesa do poder mundial, agora assiste tudo acontecer. Neste vídeo, vamos revelar como Pequim conseguiu superar o Kremlin, remodelar a região e transformar a suposta aliança entre China e Rússia na maior troca de jogada geopolítica da nossa era. Durante mais de um século, mapas da Eurásia foram desenhados em Moscou. Países como Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tadiquistão estavam todos sob a esfera soviética, formando a fachada sul do Império Russo. Para os antigos planejadores, era seu quintal, uma zona de proteção contra estrangeiros e o desconhecido. Mas tudo mudou. Agora, essa mesma carta está sendo redescrita. Novas rotas comerciais, empréstimos e obras de construção substituem as fronteiras antigas. E a mão que segura a caneta agora é chinesa. Você sente o peso dessa revolução silenciosa? Aqui, no coração da Eurásia, uma transformação está acontecendo sem armas ou exércitos. O que antes era uma conquista militar virou uma ocupação econômica. Mientras Rússia dedica recursos à guerra na Ucrânia, a China constrói seu domínio com estradas, fábricas e negócios. Investimentos sob a iniciativa Belt and Road nos primeiros meses já atingiram 25 bilhões de dólares na Ásia Central, um aumento de 257% em relação ao ano passado. Como uma moeda que compra o futuro, esse fluxo de dinheiro tem um efeito colossal. Controlar essa região não é apenas uma questão de linhas no mapa. É sobre energia, petróleo, gás e urânio escondidos nesses desertos silenciosos. É sobre acessos aos corredores comerciais que ligam a Europa à Ásia, com trens que carregam produtos chineses para o oeste, mais rápido que qualquer navio. Quem manda na Ásia Central, manda num dos cruzamentos mais estratégicos do planeta. E, surpreendentemente, pela primeira vez na história moderna, essa liderança pode não vir de Moscou. Se o quintal de Putin está agora na órbita de Pequim, o que isso revela sobre o poder russo? Como essa região tão valiosa perdeu seu controle tão rapidamente? A resposta começa na forma como a Rússia conquistou essa parte do mundo. No século XVIII e XIX, enquanto a marcha imperial se estendia a leste, a Ásia Central era uma mistura de tribos e rotas antigas da Rota da Seda que prosperaram por séculos. Moscou não invadiu por ideologia, mas por controle territorial, comércio e prestígio. Ao final do século XIX, o Império Russo já tinha incorporado grande parte dessa região, renomeando-a e integrando-a às suas estruturas. Os trens ligavam cidades como Tashkent e Almaty a Moscou, enquanto ondas de colonos russos chegavam em busca de oportunidades. Na era soviética, esse controle se intensificou. Lenin via a Ásia Central como uma extensão do Império, e tudo girava ao redor de uma única língua e sistema. Barreiros, usinas hidrelétricas, bases militares, tudo virou uma rede vital que conectava a Rússia à China, ao Afeganistão e ao Irã. Por décadas, Moscou era sinônimo de força nessa região. Mas tudo mudou com o colapso do sovietismo, em 1991. As 5 repúblicas surgiram, tentando definir suas identidades, mesmo permanecendo presas às antigas redes. Embora Moscou ainda desse um senso de estabilidade, o verdadeiro poder começava a se deslocar. Pequim, com sua abordagem diferente, entrou silenciosamente. Sem enviar exércitos, mas com infraestrutura, empréstimos e negócios. Enquanto a Rússia investia em recursos militares na Ucrânia, a China construía estradas, financiava fábricas e criava dependências econômicas. O programa Belt and Road em 2013 foi o marco de uma estratégia que transformou as rotas comerciais. Hoje, os investimentos chineses na Ásia Central só crescem, criando uma dependência silenciosa, mas poderosa. Não é apenas sobre energia ou rotas comerciais, é sobre o controle do futuro.
A Rússia perdeu sua hegemonia, peça por peça, enquanto a China, com seu paciência sutil, está escrevendo uma nova narrativa na Eurásia. E a pergunta que fica no ar, até onde essa transformação vai? Nos últimos anos, o controle sobre a Ásia Central tem se transformado de uma significativa influência russa para uma nova força chinesa. Contratos de construção sob a iniciativa Belt and Road atingiram 25 bilhões de dólares na região, um aumento recorde de 257% em apenas um ano. Com esse fluxo de dinheiro, o futuro se compreende muito além de mapas e fronteiras. Controlar essa área não é só sobre linhas no papel. É sobre energia, petróleo, gás e urânio escondidos nos desertos áridos. É também sobre acesso às rotas comerciais que conectam a Europa à Ásia. Onde, hoje, trens transportam mercadorias chinesas para o oeste, mais rápido do que navios podem viajar, está a verdadeira estratégia, poder. Quem domina a Ásia Central, controla uma das vilas estratégicas mais cruciais do planeta. E, surpreendentemente, esse domínio pode não mais vir de Moscou. Se o controle da Rússia sobre essa região histórica escapa por entre os dedos, o que isso revela sobre o verdadeiro poder de Moscou? Como essa rica região deixou de ser uma extensão inseparável do Império Russo? A resposta remonta ao século XVIII, quando os primeiros passos imperialistas russos avançaram para leste. Naquele tempo, a Ásia Central era uma tapeçaria de tribos, rotas comerciais e conatos que prosperavam ao longo da antiga Rota da Seda. Moscou não conquistou por ideologia, conquistou por controle territorial, comércio e prestígio. No final do século XIX, o Império Russo havia absorvido quase toda a atual Cazaquão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tadiquistão. Essas terras foram renomeadas, reorganizadas e integradas ao tecido do Império. Ferrovias conectavam Tajiquistão a Moscou, enquanto ondas de colonizadores russos chegavam às novas fronteiras. Politicamente, líderes locais foram substituídos por administradores designados por Moscou, que reportavam diretamente a São Petersburgo. Para a União Soviética, a história mudou pouco. Sob Lenin, a União se tornou uma expansão do próprio Império, com a Ásia Central como centro de desenvolvimento industrial e agrícola. A língua russa era o idioma da educação. O passaporte para oportunidades. O símbolo de poder. Massivas linhas férreas, barragens hidroelétricas e instalações militares cruzaram a região, transformando em uma artéria logística vital que ligava a Rússia europeia às fronteiras da China, Afeganistão e Irã. Por décadas, Moscou acreditou que controlava esse território. Mas, com o passar do tempo, a história começou a mudar. A questão agora é: quem realmente manda na Ásia Central? Será que a Rússia consegue segurar seu legado? E, se não, quem aproveitará a oportunidade de assumir esse papel? A resposta está na crescente influência de Pequim. Uma revolução silenciosa, que está moldando o futuro de uma das regiões mais estratégicas do planeta. Mas essa mudança traz uma pergunta inquietante: até onde essa transformação irá? Durante séculos, a Ásia Central foi um mosaico vibrante de tribos, rotas comerciais e culturas antigas. O aroma de especiarias e o som de camelôs atravessando o deserto marcavam essa região como uma encruzilhada de destinos. As antigas cidades pulsavam com esperança, enquanto as mãos de comerciantes trocavam bens valiosos. Mas tudo começou a mudar quando as potências emergiram com olhos famintos por controle. Depois do colapso soviético em 1991, a ilusão de unidade se despedaçou em um instante. 5 novas nações surgiram, tentando sobreviver enquanto ainda carregavam as marcas do antigo império. Para Moscou, essa derrota foi humilhante, mas não definitiva. As velhas conexões permaneciam vivas, soldados russos guardavam fronteiras, a língua russa ainda era a principal, e milhões de trabalhadores migrantes cruzavam o norte, buscando emprego em fábricas, fazendas e obras de construção. Durante toda a década de 1990 e no começo dos anos 2000, Moscou ainda exercia influência, sustentada por uma necessidade mútua. Os países recém-independentes buscavam mercados, armas e oportunidades de trabalho. A Rússia oferecia tudo isso. Por meio da organização do Tratado de Segurança Coletiva, prometia proteção militar.
pelo Bloco Econômico da Eurásia, mantinha o comércio ativo. Para os líderes locais, Moscou era sinônimo de estabilidade, nem sempre prosperidade, mas certeza. Porém, essa ordem começou a se desfazer lentamente, antes que o mundo percebesse. Não foi porque Putin perdeu o interesse, mas porque surgiu uma força com recursos mais profundos e uma estratégia diferente. Eis o segredo. Enquanto a Rússia enviava nostalgia e armas, a China enviava engenheiros, dinheiro e planos. Não trouxe tropas, mas construiu a maior frente de influência silenciosa da história. O começo dessa mudança foi discreto, lá pelos anos 2000, quando a economia chinesa explodiu e o governo começou a olhar para o Oeste em busca de energia e poder. Em 2013, a iniciativa Belt and Road foi um movimento decisivo. Com ela, a China despejou bilhões em estradas, ferrovias e oleodutos, conectando o Oeste chinês à Europa. Mas o que parecia uma ajuda, na verdade, era um investimento estratégico, dívidas longas, controle de infraestruturas e dependência de mercado. Enquanto Moscou se focava na reconquista pelo poder militar na Geórgia, na Crimeia e na Ucrânia, Pequim preferia moldar o mundo pelo comércio e influência econômica. A diferença? Uma busca imposição pelo medo, a outra, pela presença contínua. E agora, a pergunta: quem realmente domina a Ásia Central? Quem faz as regras na encruzilhada do mundo? A resposta pode estar mudando diante dos nossos olhos. Você percebe como essa transformação acontece sem tiro, sem guerra, mas com um poder silencioso que redefine o mapa do planeta? A única coisa certa é que essa história ainda não terminou. No início dos anos 2000, tudo começou discretamente. A economia chinesa explodiu, e Pequim começou a olhar para o oeste, buscando energia e influência. A ideia do Belt and Road, anunciada em 2013, foi a jogada definitiva. China investiu bilhões em estradas, ferrovias e oleodutos que conectariam o oeste da China à Europa. Tudo isso passaria por Ásia Central. Mas não era ajuda. Era um investimento estratégico. Sonhos de controle, dívidas de longo prazo, dependência de mercados e domínio de infraestrutura. Moscou não percebeu o perigo logo de cara. Afinal, Pequim ainda era vista como parceira. Mais lentamente, a China começou a construir as redes que antes definiam o poder russo. E foi redirecionando essas rotas para si mesma. Enquanto Putin concentrava forças em recuperar partes da antiga União Soviética, Geórgia, Crimeia e, por fim, Ucrânia, a China apostava na economia, influenciando pelo bolso. A diferença era gritante. Um buscava domínio pela força, o outro, pelo funcionamento. Na Ásia Central, onde estabilidade e crescimento importam mais que alianças políticas, a proposta chinesa ficava irresistível. Se olharmos de perto, a derrota russa na região não aconteceu de uma vez. Foi peça por peça, com distrações, arrogância e um momento ruim de planejamento. O maior erro foi o foco. Putin construiu seu poder na ideia de que podia fazer tudo ao mesmo tempo. Guerra, sanções, prestígio, alianças. Mas a invasão da Ucrânia quebrou essa ilusão. Em 2022, a maioria do peso político e financeiro da Rússia foi direcionada à guerra. Tudo mais ficou à deriva. Diplomatas que antes frequentavam Astana e Tashkent foram enviados a gerenciar perdas na Europa. Oficiais militares responsáveis por treinamentos conjuntos na Ásia Central lutavam ou morriam no Donbas. O vazio foi sentido imediatamente na região. Moscou não estava apenas distraída, ela estava consumida. Essa visão estreita tem um preço alto. Os líderes da Ásia Central percebem o que está por vir. A Rússia está sobrecarregada, perdendo credibilidade. Cada míssil lançado na Ucrânia faz Moscou parecer mais desesperada, menos confiável. E à medida que a guerra prossegue, Putin está queimando tropas, dinheiro e até a autoridade moral do país. Mas aqui está a reviravolta. Alguém tomou a dianteira enquanto a Rússia se desgastava. Quem será que conseguiu assumir essa posição de poder na região? Como a reputação de estabilidade de Moscou se desfez, a crise econômica tomou conta. Sanções golpearam a Rússia lentamente, como uma tremedeira incontrolável.
Cada pacote enviado pelo Ocidente apertava mais as amarras. Os custos subiam, as transações eram bloqueadas. Os recursos de petróleo, antes a espinha dorsal da economia, caíram mais de 20% neste ano. Muitos carregamentos agora vendem por preços baixos, só para manter o dinheiro em movimento. Os sistemas de pagamento estão sob forte pressão. As reservas estrangeiras encolhem. O rublo vacila, como uma nota tensa prestes a se romper. As artérias financeiras russas não foram cortadas, mas estão entupidas, e o dano se espalha. A América Central sente isso na pele. Estas economias continuam ligadas a Moscou por comércio, investimentos e remessas. Milhões de trabalhadores migrantes do Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão dependem de empregos na Rússia para enviar dinheiro às suas famílias. Em Tajiquistão, remessas representam quase 1/3 do PIB. Quando a Rússia desacelera, esses recursos diminuem. Projetos paralisam. Salários não chegam. Investidores russos voltam discretamente a fechar negócios antes prometidos. O resultado? Uma desaceleração regional que golpeia especialmente os locais que já lutam para crescer. E os números do comércio mostram uma história que Moscou não quer escutar. As exportações chinesas para a Rússia caíram drasticamente neste ano, mais de 10%. Empresas chinesas recuam para evitar sanções secundárias. As importações russas também diminuíram. Pequenas refinarias e fabricantes lutam por compradores. Falam que os negócios não têm motivações políticas. É sobre proteger o próprio bolso. Afinal, arriscar acesso a mercados ocidentais para manter contatos russos? Não vale a pena. Assim, a Rússia fica cada vez mais isolada, com menos parceiros e opções. A guerra também desgastou a credibilidade do exército russo. Nos tempos soviéticos, a força de Moscou na Ásia Central vinha de suas garantias de segurança. Mas este trecho deixa um gancho para o próximo segmento, revelando o que acontece com a confiança na força militar russa e como essa ilusão foi quebrada de maneira surpreendente. Depois que as tropas se foram, o clima na região mudou drasticamente. Cazaquão começou a assinar novos acordos do projeto Birra e Trilha. Bilhões foram investidos em melhorias de ferrovias, tecnologia de energia e logística. Empresas chinesas entraram rápido, oferecendo dinheiro com menos condições, mais agilidade. A Rússia viu nisso um favor, um respiro. Mas para o país, era uma oportunidade de recomeçar. A mensagem ficou clara: agradecemos a ajuda, mas agora seguimos nosso caminho com financiamento chinês. Foi uma virada decisiva. O grupo de cooperação de Xangai ainda poderia mandar tropas, mas não tinha mais a confiança. Enquanto isso, a China, sem disparar uma única arma, ganhava influência onde a Rússia acreditava estar firme. Mesmo na crise, o antigo sistema de segurança não aguentava mais. Pequim não apenas assistia, começava a preparar uma rede própria. Sem cometer os mesmos erros, a estratégia era cautelosa. Na região da Shan, no Tajiquistão, tropas chinesas fazem patrulhas conjuntas com outras ONGs na fronteira com o Afeganistão. São ações para combate ao terrorismo e tráfico, mas também para ganhar confiança. Essas manobras são suaves, discretas, difíceis de provar, mas representam o início de uma disputa de longo prazo para preencher o vazio de segurança. Moscou já não consegue administrar tudo. Simultaneamente, o tom diplomático russo se torna cada vez mais paternalista. Os políticos de Moscou ainda consideram a Ásia Central como um grupo de irmãos mais novos que precisam de orientação. Mas esses irmãos já cresceram. Cazaquão há anos constrói sua relação comercial com a China na Europa. Não vai arriscar tudo por slogans vazios sobre unidade eurasiática. Uzbequistão busca investidores de fora, inclusive dos Estados Unidos. Turcomenistão já liga sua exportação de gás à China. O antigo roteiro da Rússia, nostalgia, intimidação e histórias compartilhadas, perdeu força. Os métodos do passado já não funcionam mais. A região está mudando, e a maior surpresa é que a influência do gigante asiático cresce silenciosamente, enquanto Moscou tenta manter sua sombra. Quem realmente segura as rédeas agora?
E o que acontece quando a estrada do poder passa de mãos militares para mãos financeiras? Os próximos movimentos vão definir o futuro de toda uma região. Enquanto a Rússia luta para manter sua influência decadente, a China avança silenciosa e firme. Não invade com exércitos, nem exige lealdades em voz alta. Em vez disso, constrói estradas, fábricas, usinas e oferece empréstimos, armas de persuasão mais poderosas que qualquer ameaça. Onde Moscou usava pressão e nostalgia, Pequim aplica dinheiro e oportunidades concretas. Pouco a pouco, substitui a presença russa com algo muito mais resistente. A chave desse avanço silencioso é a iniciativa Belt and Road, que transforma toda a paisagem central asiática. Beijing financia rodovias que atravessam desertos e portos, reformando antigas linhas ferroviárias soviéticas que não carregam mercadorias chinesas rumo à Europa. Também constrói parques industriais onde matérias-primas viram produtos acabados antes mesmo de sair da região. Cazaquão é o maior exemplo dessa mudança. Novas estradas conectam diretamente os centros comerciais chineses, cortando rotas russas tradicionais. No Uzbequistão, fábricas movidas por investimentos chineses transformam algodão e minerais em produtos de exportação. No Turcomenistão, empresas chinesas asseguraram direitos sobre oleodutos que antes pertenciam a Moscou. Cada projeto fortalece Pequim, ao mesmo tempo que enfraquece a influência russa, em silêncio. Mas não é só uma questão de obras e infraestrutura. Cada acordo assinado com a China é uma lição de poder. Energia é o núcleo de tudo. Pequim não compra apenas petróleo e gás naturais. Ela constrói tubulações, refinarias e ferrovias que os transportam. A maior parte dessas obras é financiada e sustentada por empresas chinesas, criando uma dependência que parece avanço. Para os países da Ásia Central, a proposta é irresistível. Dinheiro rápido, compradores garantidos e desenvolvimento visível, coisas que Moscou já não consegue oferecer. Por sua vez, é uma decisão lógica. Moscou ainda negocia energia, mas seus acordos vêm carregados de condições, política e risco. A corrida por influência não é mais protagonizada por armas ou força bruta, mas por estratégias silenciosas, onde quem oferece riqueza prevalece. Imagine uma parte do mapa que sempre pertenceu à Rússia, agora sendo lentamente redesenhada por uma força silenciosa e irresistível. Centenas de milhões de dólares, construções, estradas, oleodutos. Tudo sem uma única revólveridade. Você consegue sentir o cheiro de petróleo queimando ao sol? Ou ouvir o som das máquinas trabalhando na escuridão? É a revolução que acontece na região central da Eurásia. E, ao contrário do que muitos pensam, ela não é feita por tanques ou soldados. De um lado, Moscou ainda aposta na nostalgia, na força do passado. Planeja, pressiona e tenta manter seu domínio com velhas armas. Do outro, Pequim age com calma, com paciência, usando dinheiro. Como um escultor que modela uma obra com detalhes precisos, a China constrói sua influência. E o segredo? Investimentos sólidos, contratos de longo prazo, empréstimos que criam dependência. Quanto mais as nações da Ásia Central constroem com a China, mais difícil fica de retornar ao abraço de Moscou. Por que isso funciona? Porque o dinheiro chinês compra mais que promessas, constrói raízes. Fábricas, empregos, amizades, lentamente, uma influência política que se infiltra na vida de cada pessoa. Não são visitantes de passagem, eles entram nas casas, nas escolas, nas culturas. E essa presença transforma opiniões, molda futuros. Os líderes locais sabem disso. Quem constrói mais escolas, quem gera mais empregos, quem entrega resultados, quase sempre, é a China. E essa estratégia é reforçada por um jogo de forças financeiras. Pequim financia anteprojetos e, ao fazer isso, muitas vezes consegue controle de rotas comerciais e infraestrutura essenciais. Não é uma armadilha de dívidas, é uma questão de força econômica gravitacional. Quanto mais esses países dependem da China, menor será sua conexão com Moscou. Enquanto isso, o lado cultural também muda o cenário. Estudantes com bolsas de estudo, intercâmbios, intercâmbio cultural, marketing turístico.
Museus que expõem nossa história, agora conectada à narrativa chinesa. As pessoas conhecem professores chineses, engenheiros de petróleo, mas não soldados, e essa relação muda tudo. Você consegue imaginar o que isso significa para o futuro da região? Uma reviravolta silenciosa, que desafia tudo o que se sabia. Se o império de Putin parecia inabalável, será que a China conseguiu aquilo que Moscou nunca imaginou? Uma jogada de mestre que pode redefinir o equilíbrio de poder na maior região do mundo. Antes que percebam, estes países estarão sob uma nova influência, com mapas alterados, e a pergunta que fica: quantos ainda permanecem na sombra, presos na teia desse jogo invisível? Central Ásia é uma região cheia de histórias e estratégias complexas. Por décadas, mapas foram traçados em Moscou, marcando o território como uma extensão da própria Rússia. Essa área, composta por países como o Cazaquistão, Uzbequistão, Turquemenistão, Quirguistão e Tadiquistão, era vista como a joia do Império Soviético. Era ali que se estabeleciam os limites de controle, comércio e prestígio de Moscou. Mas tudo mudou drasticamente. Com o fim da União Soviética, em 1991, a ilusão de domínio foi destruída em um instante. 5 novas nações surgiram, cada uma tentando se encontrar após anos de dependência. Ainda assim, a influência russa parecia sólida, fronteiras protegidas, idioma comum e milhões de trabalhadores migrantes ajudando a manter a ligação. Porém, uma nova força começou a se erguer, silenciosa, porém implacável. Enquanto Putin concentrava seus esforços na Ucrânia, China investia na região com uma rapidez surpreendente. Não enviou soldados, mas construiu, financiou e transformou. As rodovias, oleodutos e fábricas conectam agora a Ásia com a Europa, sem precisar de força militar. O que parecia uma parceria com a Rússia se tornou um jogo de troca de forças. China oferece investimento, crescimento e estabilidade. Rússia, nostalgia, influência antiga e segurança garantida. A diferença? Enquanto Moscou ainda chora pelo passado, Pequim aposta no futuro. Cazaquão exemplifica bem essa dança delicada. Mantém vínculos com Moscou, mas fortalece suas rotas comerciais para o Ocidente. Recentemente, uma ferrovia para a Europa cresceu, evitando passar pela Rússia. Um novo gás será enviado para a China, aumentando o fornecimento em 1/3. Uzbequistão, por sua vez, adota uma postura mais assertiva. Suspende projetos chineses, bloqueia rotas e poupa suas próprias reservas. Mesmo assim, não esquece de Moscou, as relações ainda são complexas, uma dança de equilíbrio onde cada movimento é calculado. E a pergunta que fica: até onde esse jogo de xadrez vai nos próximos anos? A influência de Pequim realmente substituirá Moscou na alma da Ásia Central? Prepare-se, porque as reviravoltas estão apenas começando, e o que parecia uma aliança que duraria para sempre, agora é nada mais do que uma jogada de mestre no tabuleiro mundial. Nos últimos anos, países na Ásia Central estão mudando o jogo. Enquanto a Rússia tenta manter sua influência, essas nações tomam decisões que assustam Moscou. Uzbequistão, por exemplo, adota uma postura mais agressiva. Pode suspender a última década de abertura para o investimento chinês, especialmente em parques industriais e processamento de recursos. Novas linhas ferroviárias evitam os portos russos, mas Moscou ainda não foi ignorada totalmente. Essas escolhas estratégicas habilitam o Uzbequistão a equilibrar suas relações. Pode receber investimentos chineses, fábricas, estradas, tecnologia avançada, e ainda manter laços políticos e garantias de segurança com a Rússia. Líderes uzbeques sabem que múltiplos parceiros fortalecem sua posição. Uma vantagem que não tinham nos anos 90. Mas o Uzbequistão não está sozinha nesse movimento. O país vizinho, o Cazaquistão, também está mudando radicalmente. Uma das ações mais simbólicas foi a mudança na escrita da língua. Desde a era soviética, o cazaque era escrito em alfabeto cirílico, uma herança de Moscou. Tudo, livros escolares, placas de rua, refletia essa ligação. Entretanto, em 2017, o presidente Nazarbayev assinou o fim da escrita cirílica. Um projeto de transição para o alfabeto latino. A data original era 2020.
Depois, foi adiada para 2031. Mas a mensagem ficou clara: chega de letras russas. Hoje, livros já são impressos em latim, documentos do governo usam ambos os scripts, mas o cirílico desaparece. Teclados estão sendo atualizados. Os jovens aprendem desde cedo a nova escrita, reforçando uma nova identidade. Para muitos, essa mudança é mais que uma questão de tecnologia. É uma afirmação de autonomia. A escrita latina conecta o Cazaquistão às nações turcas, como a Turquia, e facilita sua entrada no mercado global. Mas, sobretudo, sinaliza uma ruptura definitiva do relativo domínio cultural russo. Putin tentou falar em modernização, mas, por dentro, essa transformação representa uma separação invisível, porém definitiva, de Moscou. E a mudança não fica só na escrita. Aulas de mandarim crescem, escolas chinesas abrem portas. Cazaquistão não só muda o alfabeto, ele muda seu rumo. O antigo vínculo soviético está se enfraquecendo, e a Rússia sente esse peso cada dia mais. Sua influência se desfaz silenciosamente, enquanto as novas políticas abrem espaço para uma nova geografia de poder. Mas o que vem a seguir? Como esses países vão utilizar essa autonomia conquistada, e qual será o próximo movimento na grande sequência dessa reconfiguração geopolítica? No coração do continente, uma mudança silenciosa mais poderosa está em curso. À medida que o mundo observa de longe, países como o Turcomenistão, Tajiquistão e Quirguistão estão se afastando do antigo controle de Moscou. E o que antes parecia uma aliança sólida, agora se dissolve na prática econômica. A dependência de gás, rotas de energia e investimentos em infraestrutura estão migrando silenciosamente para a China. Mas por que esses pequenos estados se afastam assim, sem ouvir tiros ou dramáticos discursos políticos? O segredo está na praticidade. Turcomenistão, que até então dependia de suas vastas reservas de gás, virou-se para Pequim. Agora, novos gasodutos carregam a maior parte das exportações, enquanto a China investe pesado em infraestrutura. Para os líderes de Achaba, não é traição. É pura economia. Ainda compram gás da Rússia, mas não conseguem competir com a escala, confiabilidade e contratos chineses. A estabilidade financeira, os investimentos em estradas e fábricas, tudo parece mais seguro. Os pequenos estados vizinhos, Tajiquistão e Quirguistão, jogam um jogo sutil, quase invisível. Posicionados estrategicamente, eles aceitam empréstimos chineses para construir ferrovias, rodovias e projetos energéticos. Essas ações visam garantir autonomia política e crescimento econômico. Ainda mantém alguma dependência de ajuda militar russa, treinamentos, armas e garantias de segurança continuam importantes, em países de fronteiras instáveis, nada é por acaso. Mas a verdadeira força agora vem de Pequim, e não mais de Moscou. Esses exemplos revelam uma tendência clara: os países da Ásia Central estão tomando decisões pragmáticas, não ideológicas. A China oferece o que precisa: estradas, fábricas, capitais. A Rússia, cada vez mais, fica com discursos e nostalgias, uma sombra de seu poder passado. Os líderes veem que a melhor estratégia é usar as ferramentas que funcionam. Não estão escolhendo lados por afinidade, mas pelo que traz resultados tangíveis. Nesse movimento silencioso, o equilíbrio do poder está se reescrevendo. E, com isso, as linhas de força do continente estão mudando mais rápido do que qualquer guerra ou confronto. Quem realmente domina o coração de Eurásia? As estatísticas não mentem. É uma revolução que não se ouve, mas se sente como uma transformação que pode mudar o mundo nos próximos anos. Se a China conseguir consolidar seu controle sem um disparo sequer, o que isso significa para o futuro da Rússia e do próprio planeta? A resposta pode estar escrita na mudança silenciosa das rotas, mas seu impacto será estrondoso. Após anos de domínio em mapas e influência na região, Moscou começa a sentir que está sendo deslocada. Os líderes da Ásia Central estão redefinindo o jogo sem uma única disparada. Como eles fazem isso? Simples: números, estatísticas e investimentos. A escolha dessas nações pelo crescimento econômico iluminado, através de rotas de energia renovável e infraestrutura moderna, revela uma mudança drástica.
Não é mais questão de ideologia, é estratégia, é sobrevivência. Imagine uma região onde o comércio, energia e finanças fluem rapidamente para o leste. Cada atraso na Rússia empurra esses líderes ainda mais para a China. Recentemente, um novo ator entrou em cena com força renovada. Os Estados Unidos e a União Europeia, antes distantes, agora reagem. Estão intensificando suas ações na região, formando alianças e criando rotas alternativas. O formato C5+1, que une os 5 líderes da Ásia Central, deixa claro, a cooperação real está acontecendo. É uma diplomacia que vai além de palavras, com ações coordenadas em comércio e energia. Por outro lado, a União Europeia investe em via intermediária que atravessa Cazaquistão, Turquemenistão e se conecta ao Mar Cáspio, evitando o território russo completamente. Isso tudo significa que esses países não dependem mais de uma única potência. Quanto mais opções tiverem, menos alguém poderá impor condições. Parece uma reviravolta silenciosa, mas o impacto é enorme. E o que dizer da presença tecnológica? Gigantes do setor, como a Huawei e ZTE, estão estendendo redes de 5G, data centers e sistemas de vigilância que parecem saídos de um filme de ficção científica. No entanto, por trás dessas conexões digitais, existe uma mira silenciosa. Quem controla os dados, quem monitora as informações, acaba ditando as regras do jogo econômico. Rússia, antiga guardiã dessa ponte digital, agora fica para trás. As sanções, o êxodo de talentos, tudo isso permite que Pequim preencha esse vazio com controle ao sussurro. A influência não está apenas na energia ou na economia, mas na própria alma digital da região. E há outro fator que pesa nessa balança, o clima. Central Ásia aquece numa velocidade maior que o restante do planeta. Os glaciares encolhem, as redes de irrigação soviéticas se desfazem, e a escassez de água se torna uma questão política, uma crise que ameaça a estabilidade. Pequim percebe essa vulnerabilidade e oferece uma nova esperança, mas também uma nova influência. Como será o futuro dessa região? Quem realmente comandará as grandes rotas do presente e do amanhã? A resposta pode estar na próxima mudança, na próxima reviravolta, e ela já está acontecendo. Após anos de domínio de Moscou na região, a relação com seus vizinhos começou a mudar silenciosamente. A crise ambiental crescente na Ásia Central revela uma nova realidade. Esta área aquece mais rápido que o resto do planeta. Glaciares se retraem, antigas redes de irrigação soviéticas se desfazem. A escassez de água virou uma questão política e ecológica. China percebeu essa vulnerabilidade e abriu os olhos. Se antes Moscou controlava o fluxo de energia, agora Pequim investe pesado em fontes renováveis na região. Por meio da iniciativa da Faixa e Rota, financia usinas solares no Uzbequistão, parques eólicos no Cazaquistão e sistemas modernos de irrigação ao longo do Seudaria. Para os governos locais, não se trata só de energia limpa. É uma questão de sobrevivência. Moscou pouco oferece nesse setor. Enquanto isso, Pequim se posiciona como parceiro que pode garantir luz e água. Essa estratégia multivector forma uma muralha contra a ideia de que a Ásia Central está se alinhando totalmente à China. Essas nações não deixam Moscou por lealdade a Pequim. Elas agem como estados soberanos, tirando o máximo de ambas as potências e mantendo o controle de suas decisões. Como um jogo de xadrez, avançam suas próprias estratégias, enquanto os gigantes competem por influência. Mas será que Moscou e Pequim realmente são aliados próximos? À primeira vista, parecem. Celebram cúpulas, assinam declarações conjuntas e se posicionam contra o Ocidente. Parece uma parceria sólida, baseada em interesses comuns. Entretanto, a realidade é bem diferente. Essa aliança é uma ilusão. Ela é superficial, frágil e, mais do que tudo, beneficia mais a China. Recentemente, essa fragilidade ficou ainda mais evidente no cenário global. A China deu um passo atrás na importação de petróleo russo, causando impacto nos mercados mundiais de energia e no próprio Kremlin. No final de outubro, Washington impôs sanções severas às maiores produtoras de petróleo da Rússia, Rosneft e Lukoil.
As restrições tornaram quase impossível garantir seguros para cargas e fechar negócios financeiros. Tudo isso foi uma tentativa de sufocar o financiamento para a guerra na Ucrânia. Moscou esperava que Pequim reagisse, apoiando a continuidade das exportações de petróleo. Mas a resposta veio diferente. Em poucos dias, gigantes estatais chinesas, PetroChina, Sinopec, CNPC e Xinhua Oil, congelaram totalmente as importações de petróleo russo. A surpresa foi grande, e a mensagem mais ainda: a relação de competição, na prática, está mais forte do que nunca. O que isso significa para o futuro da influência na região? Será que Moscou conseguirá retomar o comando, ou Pequim já virou a página? As respostas estão em movimentos silenciosos, que vão moldar o mapa político e econômico de Eurásia por muitos anos. Após o esforço de Moscou para sufocar os recursos financeiros que sustentam a guerra na Ucrânia, uma manobra inesperada abalou os mercados globais. Moscou esperava que Pequim reforçasse sua lealdade, talvez até ajudasse a manter o fluxo de petróleo. Mas, para a surpresa de todos, o governo chinês recuou. Em questão de dias, gigantes estatais como PetroChina, Sinopec, Knock e Xinhua Oil congelaram as importações de petróleo russo. O impacto foi imediato, os preços do Brent quase atingiram R$ 500 o barril. O mundo parou para assistir a esse movimento. Os traders entraram em pânico, e as bolsas viraram de cabeça para baixo. Moscou tentou acalmar a situação, alegando ajustes técnicos, mas a mensagem era clara: a China escolheu a segurança econômica, não a fidelidade. Para a Rússia, esse golpe foi um soco no estômago. Rosneft e Lukoil, juntos, responsáveis por quase metade dos 4 milhões de barris diários de exportação russos, dependiam principalmente da China. Quando a Europa fechou seus mercados, a China virou a tábua de salvação, comprando petróleo a preços baixos. Isso bancou a guerra, sustentou a economia de Moscou. Agora, tudo isso começa a se desfazer. A imagem do regime russo se deteriora ainda mais. Essa mudança revela uma verdade antiga: a China nunca viu a Rússia como uma parceira igual. Ela sempre a percebeu como um peão. A diferença fica clara ao comparar os dois países. A China possui a segunda maior economia do mundo, recursos financeiros por décadas e uma estratégia de longo prazo. A Rússia, por outro lado, depende de presença militar, teatrinho político e acordos de curto prazo. Enquanto Moscou deseja influência, respeito e lealdade de seus vizinhos, Pequim busca estabilidade, acesso a recursos e rotas comerciais confiáveis. A China próspera na previsibilidade. A Rússia, na volatilidade. Todo o poder econômico da China, estradas, ferrovias, oleodutos, fábricas, cria uma dependência. Os estados da Ásia Central trabalham, pagam, planejam conforme o interesse chinês. Mesmo no auge, a Rússia não consegue igualar essa influência. Para Moscou, tudo isso parece uma traição. Quando líderes da Ásia Central preferem empréstimos chineses às promessas russas, parece deslealdade. Mas, na verdade, é pura inteligência. Decisões baseadas em resultados reais, não em nostalgia. Empregos, fábricas, energia, esses interesses valem mais hoje do que qualquer lembrança do passado soviético. E Pequim? Ela não gasta recursos militares desnecessários. Não promete intervenção em crises futuras. Foca em negócios, conectividade, integração prolongada. Uma estratégia que desafia tudo que Moscou considerava prioridade. Então, como essa relação tão assimétrica poderá mudar? A resposta pode estar escondida em uma jogada que ninguém esperava. Você já se perguntou por que, mesmo com bilhões investidos, a influência da Rússia na Ásia Central está se desvanecendo silenciosamente? A verdade surpreendente é que, enquanto Moscou ainda tenta recuperar o orgulho de sua história imperial, Pequim já tomou conta do futuro da região sem disparar um único tiro. Ao longo de séculos, mapas de Eurásia foram traçados em Moscou. Cazaquão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tadiquistão formaram a extensão natural do Império Russo. Era a fronteira que, segundo Moscou, protegia seu território e sua identidade. Mas tudo mudou.
Lá, onde antes havia orgulho de uma União Soviética poderosa, agora ruas construídas por capitais chinesas, ferrovias financiadas por empréstimos longos e uma influência que cresce a cada dia. Você consegue sentir o cheiro de petróleo, o som das máquinas e o vento frio de mudança? A força econômica de Pequim não é uma ameaça por armas, mas por dinheiro, bilhões investidos na construção de estradas, fábricas e infraestrutura, tudo com uma visão de longo prazo. Em 2013, a iniciativa do Cinturão e Rota virou o jogo. Antes, Moscou pensava que controlava aquela vasta região por meio do exército e da nostalgia. Agora, a estratégia mudou. Pequim enfia suas raízes através de empréstimos que parecem inofensivos, mas carregam uma herança de dependência. Quando um país enfrenta dificuldades econômicas, esses débitos permanecem, prontos para serem usados como armas de influência. Pede igualdade? Não mais. Enquanto a Rússia joga com memória e força militar, a China joga com dinheiro, redes de transporte e contratos longos, que moldam o futuro de toda a região. Imagine a cena: estradas conectando cidades, fábricas trazendo empregos, oleodutos garantindo energia, tudo entregue pelo dinheiro chinês. A cada projeto, a dependência aumenta. Os líderes locais sabem quem está ganhando e, sem precisar de armas, Pequim já domina o jogo. Quando a Rússia promete proteção, a China oferece resultados palpáveis. A verdade dura da história atual é essa: a antiga aliança é uma ilusão. Rússia ainda tenta reforçar sua influência com nostalgia e bravata, mas a influência real se constrói com cifras e construções. Quem controla o dinheiro controla o amanhã. E, neste tabuleiro, Pequim já virou o jogo. Se você achava que a força militar era a única, ou a mais poderosa, estratégia, pense novamente. A influência silenciosa de Pequim mostra que, no século XXI, quem controla o dinheiro controla o futuro. E a esquerda na balança está apontando para uma única direção: o centro da Ásia é um novo campo de batalha para o poder global. Você consegue imaginar qual será o próximo capítulo dessa disputa onde o silêncio fala mais alto? Dentro da China, os bancos estão ficando mais cautelosos. Após uma série de defaults caros no exterior, eles estão reduzindo o ritmo de empréstimos do projeto Belt and Road. Para toda a Ásia Central, isso significa menos financiamento no futuro. Com menos dinheiro, o desenvolvimento desacelera. A paciência de Pequim tem limites. Se a resistência local aumentar ou as dívidas ficarem insolventes, até mesmo a confiança da China na região começará a vacilar. Imagine o que acontece se a expansão acelerar demais: o risco de uma resistência crescente aumenta. Pequim não pode abrir mão do que Moscou ainda domina: a segurança. Moscou continua sendo o principal fornecedor de armamentos. Mantém treinamentos, vende equipamentos militares, e garante alianças defensivas. Pequenas nações como Tajiquistão, Quirguistão e até Cazaquistão ainda confiam na força russa para a defesa de fronteiras, combate ao terrorismo e estabilidade regional. China constrói estradas, dutos, mas não conquistou a confiança na área de segurança. Uma investida rápida nesse campo poderia despertar uma forte resistência. Esses países gostam de investimentos chineses, mas não querem abandonar completamente seus laços com Moscou. O círculo regional é mais complicado do que uma simples disputa entre duas nações. Turquia promove laços culturais e linguísticos. A União Europeia e os Estados Unidos oferecem suporte diplomático e econômico. Índia expande comércio e tecnologia. Irã busca acordos energéticos e influência. Os líderes da Ásia Central sabem disso. Eles usam tudo a seu favor. Querem dinheiro, segurança e apoio político, mas sem total compromisso. Esse jogo de equilíbrio revela uma verdade simples: o futuro da região não está definido. Cada nação aposta em diferentes alianças, usando estratégias de jogada de mestre. O que acontecerá se uma dessas pontes, de dinheiro, segurança ou influência, ceder? Na fronteira de interesses tão diversos, o que realmente define quem manda ali? E, mais importante, qual será o próximo movimento dessas potências numa disputa silenciosa, porém decisiva? A antiga esfera de influência da Rússia na Ásia Central está se esvaindo.
E uma nova potência está tomando o controle. Mas o que isso realmente significa para o futuro da região? Imagine um cenário onde países protagonistas jogam com ambos os lados, buscando vantagem sem se comprometer. Uma dança de poder onde tudo é momentâneo e nada está garantido. Por muito tempo, Moscou acreditou que controlava essa região por meio de alianças militares, linhas ferroviárias, e na força de sua história compartilhada. Mas essa ilusão começou a desmoronar quando a presença militar russa, símbolo de poder, ficou incapaz de resistir às moedas e filmes de contrato que hoje moldam a Ásia Central. Você consegue sentir o cheiro de petróleo e de concreto fresco? Essas cidades vibram com construções financiadas na yin-yang do jogo de interesses. Cada estrada, cada túnel, cada refinaria representa uma peça nesse quebra-cabeça de influência. E enquanto isso, o que antes era autoridade russa agora se transforma em dependência do dinheiro chinês. Mas há uma surpresa, a influência de Putin está se escoando como areia entre os dedos. Se pensava que a força militar era suficiente, pense novamente. A influência baseada em força está sendo substituída por acordos comerciais e projetos de infraestrutura. Quem dá as cartas agora? Os países de olhos atentos, que sabem que fidelidade é uma máscara temporária. Cada negócio fechado com a China acelera a fuga do controle russo. As rodovias que levam as riquezas de petróleo, gás e urânio para o mundo não apenas conectam continentes, mas conectam a Ásia Central ao futuro. E esse dinheiro é a nova arma, a nova influência. Mas há uma reviravolta que ninguém comentou. O poder de Moscou, uma vez intocável, começou a escorrer pelas mãos. Rússia, que dependia do seu peso militar e de laços antigos, perdeu terreno para uma força mais pragmática, mais rápida, a economia. Uma região que antes acenava para Moscou em busca de segurança agora está se voltando para Pequim, com contratos, com dinheiro, com obras. O que acontece quando o controle militar não basta mais? Como a sua autoridade desaparece diante de um pacote de bilhões de dólares e um acordo de infraestrutura? A resposta está na mudança de jogo. Os países que rodeiam a Rússia agora jogam com dois baralhos. Querem o que lhes é oferecido por ambos os lados, redes de transporte, investimentos e garantias de segurança. Eles sabem que, assim, têm poder de escolha e controle. Porém, essa estratégia de manter as opções abertas é uma faca de dois gumes. Você pode acabar sem aliados fixos, apenas contratos e promessas de curto prazo. E enquanto isso, o cérebro por trás dessa transformação é a China, que move seus peões com velocidade, precisão e uma determinação que a Rússia não consegue acompanhar. Tudo isso revela uma verdade inquietante: o jogo de poder na Ásia Central mudou para sempre. Quem controla essa região, controla uma das rotas mais estratégicas do planeta. E, nos bastidores, a pergunta permanece: quanto tempo a Rússia conseguirá segurar esse território? E o que acontecerá quando o que parecia irrevogável se mostrar inevitavelmente flexível? Você já imaginou uma nação que conquista territórios sem uma única gota de sangue? Uma espécie de jogo de xadrez silencioso, onde quem movimenta as peças é o dinheiro, a paciência e os acordos. Parece algo de outro mundo, mas é exatamente o que está acontecendo na Ásia Central. Enquanto o mundo observa Putin lutando contra a influência ocidental, uma revolução invisível acontece aos poucos, mudando os mapas e o controle na região que, por décadas, foi o orgulho de Moscou. O que antes era uma extensão do Império Soviético, uma fortaleza da era comunista, hoje se transforma sob o comando de uma potência que não usa exércitos, mas investimentos. A China não marchou com tanques ou soldados. Ela construiu portos, estradas, fábricas e redes de dinheiro, tudo silenciosamente, sem tiro, sem guerra aberta. E essa estratégia está crescendo de forma meteórica. Nos últimos meses, os investimentos chineses em Central Ásia atingiram 25 bilhões de dólares, um aumento de 257% em relação ao ano anterior. Uma quantidade que forja futuros, controla energias, petróleo, gás e urânio escondidos nos desertos, e estabelece uma teia de dependência econômica, que coloca 5 países independentes na mira de um poder que não para. Agora, pense, quem realmente manda no coração do continente? A resposta não está mais em Moscou.
Essa região, que um dia foi a joia do Império Russo, agora vibra com estradas chinesas, oleodutos e decisões estratégicas tomadas à distância. Trens carregam produtos chineses a uma velocidade que supera qualquer navio. As rotas comerciais evoluem rápido, e o poder de influenciar essas nações, de moldar seus votos e alianças, está se transferindo para Pequim. Para a Rússia, tudo isso soa como uma traição silenciosa. Se o próprio quintal de Putin está escapando de suas mãos, o que isso revela sobre o seu poder? Como uma nação que construía sua força na conquista territorial, deixou-se dominar por uma influência invisível que cresce a cada dia. Essa história não termina aqui. Surpreendentemente, é uma traição que acontece aos poucos, com obras, dívidas e contratos secretos. Enquanto a Rússia recusa-se a perceber a tempestade, ela perde sua influência, sua confiança e sua autoridade doméstica. E não é só o mapa que está mudando, a própria narrativa de força de Putin está desmoronando. Os líderes da Ásia Central percebem essa mudança. O cortejo de alianças e o prestígio do Kremlin estão enfraquecendo. As dúvidas crescem. A confiança na capacidade de Moscou de proteger os seus também. Quando a influência além fronteira diminui, o país começa a desacreditar de si mesmo. E, aos poucos, a figura de Putin, antes imbatível, revela-se frágil, uma liderança que vai perdendo espaço, enquanto o mundo observa uma nova ordem surgir. Mas o que realmente assombra é a questão final: se esses países, históricos aliados, estão se virando para uma nova potência, qual será o futuro de Moscou? E até onde essa quieta revolução pode chegar? A resposta não tarda a chegar. Mas uma coisa é certa: o jogo mudou, e quem controla os mapas hoje, pode muito bem moldar o amanhã daquele que se achou eterno. Finalmente, a crescente influência da China na Ásia Central revela uma reviravolta surpreendente. Países que outrora dependiam de Moscou agora tomam decisões soberanas, buscando desenvolvimento e estabilidade de forma racional. Para Moscou, essas escolhas parecem uma traição; para o mundo, mostram uma mudança radical no poder global. Acreditavam ser indispensáveis aos seus vizinhos, mas essa ilusão desapareceu completamente. A influência deixou de ser apenas uma questão de história ou força militar. Agora, ela se mede pelos resultados concretos. As rotas de comércio, empréstimos e obras de infraestrutura falam mais alto do que fronteiras. O mapa da Eurásia está sendo redesenhado, não por generais, mas por planejadores, investidores e engenheiros. E uma dúvida assustadora paira no ar: se os países agora moldam o poder com projetos financeiros e estratégicos, o que será do futuro de conflitos e alianças na região? Estamos presenciando uma transformação global nunca antes vista. Quem ainda apostar nos velhos jogos de guerra pode acabar ficando para trás. Estão prontos para o que vem por aí? Durante décadas, a Rússia controlou a maior parte da Ásia Central, consolidando sua presença com força e poder. Os sonoros passos dos soldados russos, o cheiro de óleo queimado, a sensação áspera das vias férreas, tudo estampado na memória de uma era de domínio. Mas tudo começou a mudar quando a URSS caiu, e uma nova era se desenhou no horizonte. Se por um lado a Rússia acreditava que seu controle era eterno, por outro, uma força silenciosa despertou. China. Essa força não veio com tropas, mas com promessas de investimento, apostas de longo prazo, e uma estratégia inteligente que viraria o jogo. Enquanto a Rússia se concentrava nas batalhas na Ucrânia, construções chinesas surgiram no coração da Ásia Central. Estradas, oleodutos e fábricas, tudo financiado por empréstimos que pareciam inofensivos, mas carregavam uma armadilha escondida. São bilhões que criam dependências, moldando as decisões de nações inteiras. E o mais surpreendente? Isso não é uma ação rápida. São anos de paciência, construindo uma rede econômica que, aos poucos, substitui o controle militar por influência financeira. O que antes parecia uma região sob tutela russa, agora se transforma numa teia de interesses chineses. Os empréstimos não desaparecem após o pagamento, eles permanecem, convertendo-se em poder, controle e influência sobre os recursos mais valiosos: petróleo, gás, urânio.
Cada estrada, cada ferrovia, é uma corda mais apertada ao redor do pescoço de governos independentes. Mas será que esses países resistirão? A pergunta é angustiante. Até onde eles podem ir antes de perder totalmente sua autonomia? A realidade mostra que a balança de poder já começou a pender para Beijing. Assim como uma serpente lenta, a China vai devorando esse território estratégico, uma peça de cada vez. Se Moscou perdeu sua antiga glória, o que resta ao Kremlin? Como sua influência se desfez, peça por peça, enquanto a força da Ásia Central se transforma lentamente de uma colcha de retalhos soviética para um cenário de investimentos silenciosos e dependência crescente? A resposta reside na própria essência do poder. Quem controla o dinheiro, controla o futuro. E a China está aproveitando a oportunidade melhor do que ninguém. Cada investimento, cada empréstimo, aproxima a Ásia Central de uma realidade diferente, onde a influência é sutil, mas inegável. E, enquanto a Rússia luta para manter sua credibilidade e sua força militar, a China silenciosa constrói seu império de influência. A questão agora é: até onde esses países resistirão? E qual o preço de sua própria independência nessa corrida por poder? Por décadas, a Rússia dominou a maior parte da Ásia Central. Seus passos pesados ecoavam pelas terras, o cheiro de óleo queimado impregnava o ar enquanto trilhos de ferro rangiam sob o peso de seu controle. Era uma presença que parecia eterna, uma certeza na paisagem. Mas tudo mudou depois do colapso da União Soviética. A esperança de uma hegemonia imutável começou a se dissipar. Surge uma força silenciosa, uma nova potência que não precisa de tanques ou soldados para conquistar. É a China. Essa força não invade com armas, mas com inteligência, paciência e investimentos de longo prazo. Enquanto a Rússia focava na Ucrânia, construções chinesas surgiam nos centros da Ásia Central, estradas, oleodutos, fábricas. Tudo financiado por empréstimos que, à primeira vista, pareciam simples aliados ao desenvolvimento, mas escondiam uma armadilha assustadora. Imagine bilhões de dólares fluindo, criando uma teia de dependências. Essas dívidas moldam decisões, influenciam votos e direcionam políticas de nações até então soberanas. E o mais assustador? Isso não é uma estratégia de curto prazo, mas uma construção de décadas. Cada estrada, ferrovia ou gasoduto é uma corda mais apertada ao redor dos governos independentes, consolidando o poder chinês de forma sutil, mas implacável. E aqui fica a pergunta: esses países resistirão a esse jogo de influências? Ou vão acabar se rendendo à teia de interesses chineses, perdendo sua autonomia? A balança de poder já começou a pender para Beijing. Como uma serpente lenta, a China devora esse território estratégico, uma peça de cada vez. Se Moscou já perdeu sua antiga força, o que ainda sobrou ao Kremlin? Como sua influência desaparece, peça por peça, enquanto a Ásia Central lentamente deixa de ser uma colcha soviética para virar um palco de acordos silenciosos e dependências crescentes? Tudo se resume a uma verdade profunda: quem controla o dinheiro, controla o futuro. E a China está aproveitando essa oportunidade melhor do que ninguém. Cada empréstimo, cada investimento, aproxima essas nações de uma nova realidade, onde o poder não se mostra com força bruta, mas na sutileza dos recursos, das finanças e do controle estratégico. Enquanto a Rússia luta para manter sua credibilidade e sua força militar, a China constrói seu império de influência na sombra. A grande questão é: até onde esses países poderão resistir a esse jogo de influências? E qual será o preço de sua independência nesta corrida silenciosa por poder? Uma coisa é certa: o cenário do poder mundial está mudando diante de nossos olhos, e poucos percebem o quão profundo é esse movimento. Tudo parecia uma extensão natural da influência russa na Ásia Central. A promessa não falhou, até o momento em que a crise estourou. Quando o fogo tomou Almaty, os fortes da CSTO chegaram, não com tiros, mas com silêncio e caminhões com soldados à paisana. A intenção era conter o caos, manter o controle. E então, desapareceram tão rápido quanto chegaram. Seus blindados, suas tropas, deixaram as ruas silenciosas novamente. A confiança na força de Moscou se esfarelou em segundos. O que antes parecia uma garantia firme, agora virou uma ilusão.
Os líderes locais perceberam que, na hora da verdade, os reforços de Putin eram fracos, limitados a palavras vazias. A Organização de Segurança Coletiva, antissímbolo de União Pós-Soviética, virou uma fachada vazia. E o que aconteceu a seguir surpreendeu a todos. Putin, que confiava na sua força militar, viu os seus aliados se afastarem. Cazacão, que sempre apoiou Moscou, agora aproveitava a oportunidade para mudar de rota. Símbolos de apoio, como soldados russos, se foram. A liderança local se viu livre para virar a página. O presidente Tukoev usou o momento para aprimorar seu poder. Expulsou os antigos aliados, fortaleceu sua própria base, e aproximou-se de Pequim. Assim, enquanto a Rússia fazia pouco mais que proteger aeroportos e edifícios públicos, o verdadeiro jogo acontecia nos bastidores. Uma nova direção emergia. Mais próxima do dragão, menos de Moscou. E agora, pergunto, até onde Putin vai arriscar sua influência? E o futuro de uma região que sempre foi a ponte entre o Ocidente e o Oriente, está realmente nas mãos de quem dispõe de força? Ou de quem manipula com silêncio? A resposta está sendo escrita nas sombras, enquanto o mundo assiste desconfiado a essa transformação silenciosa.